Olá, alunos! Hoje eu vou falar para vocês sobre regras de derivação. Espero contribuir com nos estudos de vocês, ok? Vamos lá! A regra mais simples de derivada é a regra para funções do tipo f de x igual a x elevado a n. Então eu peguei aqui 4 funçõezinhas e vamos resolver cada uma delas, tá? Começando pela f de r igual a πr ao quadrado. A regra de derivada para a função desse tipo é o seguinte: a gente vai pegar a potência que está em cima da variável, nesse caso a variável da função é o r, pega essa potência, joga para frente e subtrai 1 da potência. Vamos lá, ó. O 2 estava em cima do r, foi para frente, multiplicando o π. π é um número, é uma constante. E aqui na potência eu subtraio 1. Então a derivada de πr ao quadrado é 2πr. No caso 2, nós temos o 3x², 6x e menos 10. A variável da função é o x. Então, pela regrinha, o 2 multiplica o 3, fica 6x, mais o 1 multiplica o 6, fica 6, e o menos 10 é um número constante, então a derivada dele tem que dar zero. Então, vamos ter 6x mais 6. A próxima função, a variável é w. Significa que a e b são dois números quaisquer, tá? Então, pela regrinha de derivada, a potência da variável vem para frente multiplicando e eu subtraio 1 da potência. Então, essa derivada vai dar 2aw. B é constante, a derivada dá zero. E por fim, a função 4. A variável novamente é x, o 14 zera, o menos 3 vem multiplicando o menos meio, e a potência, que era menos 3, eu subtraio 1. Então eu tenho menos com menos mais, 3 vezes 1, 3, 2. Menos 3 com menos 1 dá menos 4, essa é a derivada. Derivada pela regra da multiplicação ou regra do produto. Quando você tiver na função uma multiplicação, se eu identifico na função f uma multiplicação, por exemplo, eu vou chamar a primeira parte de g e a segunda parte de h, a derivada da multiplicação é igual a derivada da primeira parte vezes a segunda parte mais a primeira parte vezes a derivada da segunda. Na prática, a derivada da primeira parte vezes a segunda mais a derivada da segunda vezes a primeira. Eu só preciso derivar o que está em vermelho aqui, ó. Então, a derivada de 2x é 2. Derivada de qualquer número, ó, 5x, derivada dá 5. 10x, a derivada dá 10. A derivada de 1 é 0, por isso que a derivada desse parênteses ficou só o 2. Aqui, a derivada de 3x² é 6x. E a derivada de 6, 0. Então, agora é só eu fazer a distributiva no primeiro e no segundo elemento. Temos, então, 6x² mais 12 para a primeira parte, mais 12x² mais 6x. Juntando tudo, essa derivada dá 18x² mais 6x mais 12. Vamos ver esse segundo exemplo. Identifiquei que na minha função eu tenho uma multiplicação. Então, a regra da multiplicação diz que eu tenho que a derivada da função vai ser a derivada da primeira parte vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. A derivada de 7x é 7 e a derivada de menos 1 é 0. 7 mais 0 é 7. A derivada de x é 1, a derivada de 4 é 0. Então, eu tenho 1
como a derivada de x mais 4. Fazendo a distributiva, eu tenho 7x mais 28 mais 7x menos 1. Juntando tudo, 4x mais 27 é essa derivada. Derivada pela regra da divisão. Então, se eu identifico na minha função uma divisão, estou chamando aqui a parte de cima de g, a parte de baixo de h. Então, pela regra de derivada, essa derivada vai ser a derivada do que está em cima vezes o que está embaixo, menos o que está em cima vezes a derivada do que está embaixo. Tudo isso sobre o de baixo ao quadrado. Nesse exemplo, a parte de cima é 4 menos x e a parte de baixo é 5 menos x quadrado. Colocando no modelo da regra, a parte de cima eu derivo, multiplico pelo de baixo, menos a parte de cima vezes a derivada do que está embaixo. Tudo isso sobre a de baixo ao quadrado. Essa derivada desse parênteses dá menos 1. Fazendo já a distributiva, ó, menos 1 vezes 5 é menos 5, menos 1 com menos x quadrado fica mais x quadrado. A derivada de 5 menos x quadrado vai ser, a derivada de 5 é 0, e a derivada de menos x quadrado é menos 2x. Fazendo a distributiva, deu menos 8x mais 2x quadrado. Aconselho vocês a fazerem no caderno, ok? Eliminando parênteses e somando, temos menos x quadrado mais 8x menos 5 sobre esse parênteses de baixo ao quadrado, como resposta da derivada. No segundo exemplo, mesma coisa. Façam para conferir e vejam se vocês chegam na resposta. Derivada pela regra da cadeia. Para esse exemplo, f de x é igual a 2 vezes a função exponencial elevado a tudo isso aqui. Tá. Na regra da cadeia, eu tenho uma função dentro de uma outra função. Repara aqui, f com g dentro. Então, pela regra, eu tenho que identificar a função de dentro e a função de fora, derivar separadamente e multiplicar suas respostas. Nesse caso, a função que está dentro eu pintei de vermelho. 3x² mais 6x mais 7. Essa função em vermelho está dentro da função e. Ok? Então, eu vou chamar de g a função que está dentro. E vou chamar de f essa função de fora. Então, se g é esse monstro, então f de g vai ser 2 exponencial de g. O g está fazendo o papel de x aqui, tá? Bom, então eu vou lá na tabelinha e vejo agora como derivar cada uma dessas funções que eu encontrei. Então, para o caso de g, a derivada de g vai dar 6x mais 6. E a derivada de f? A derivada de f vai ser 2 está multiplicando e, então não mexe no número 2. A derivada de exponencial é ele mesmo, é a própria função. Então eu derivei separadamente a função interna e a função externa. Agora eu multiplico os seus resultados. A derivada de f de x é igual a derivada de g vezes a derivada de f. Só que como g vale 3x² mais 6x mais 7, é esse número que eu coloco aqui. Porque a função depende de x, eu não posso ter duas variáveis na minha função. Esse exemplo é legal, porque eu tenho uma função dentro de outra função, dentro de outra função. Vamos entender. Nesse primeiro caso, f de x é a função raiz cúbica.
Dentro da função raiz cúbica, eu tenho esse parênteses que eu pintei de vermelho. G, então, é a parte em vermelho. F de G, ou seja, quando eu trocar esse parênteses pela letra G, eu vou ter que a função se resume à raiz cúbica de G. E a raiz cúbica eu posso escrever na forma de potência fracionária. Tá. Agora, pela regra da cadeia, eu tenho que derivar separadamente essas duas funções que eu identifiquei. A primeira está tranquilo. A regra é: pego a potência, mando para frente, subtraio 1. 1/3 menos 1 dá menos 2/3. Como aqui a potência é negativa, eu levo o G para baixo. E como a potência está em forma de fração, ela se torna uma raiz. Essa é a derivada de F. Mas, e a derivada de G? A derivada de G também é uma função composta. Então, vou dar um pause. A função é o seguinte. A função de dentro é só esse parênteses sem o quadrado. Então, eu vou chamar de H. H é a função 3x² mais 6x menos 2. Se eu chamo tudo isso de H, G torna-se H². Identifiquei as duas funções, a de dentro e a de fora. Agora eu preciso derivar separadamente cada uma delas. A derivada de H deu x mais 6 e a derivada de H² deu 2H. Pela regra da cadeia, eu multiplico suas respostas. Então, G vai me dar, a derivada de G é x mais 6 vezes 3x² mais 6x menos 2. Agora sim, como eu tenho já a derivada de f e a derivada de g, a derivada da função f de x vai ser a multiplicação dessas duas funções aqui. Multiplicando, ó, g, f' de g. Fazendo a distributiva aqui, multiplicando pelo 1, eu tenho essa resposta. Aqui, gente, tem as regrinhas de derivada que eu falei nesse vídeo. Então, a derivada mais comum, que vocês conhecem como regra do tombo, a derivada do produto, derivada da regra da cadeia, derivada da divisão ou quociente, derivadas de cosseno, seno, exponencial e logaritmo. Vocês podem imprimir essa página para trazer para a nossa prova. Se você quer saber mais um pouquinho sobre derivadas, acesse o Khan Academy. Veja bem, eu vou deixar esse link disponível na descrição do vídeo, tá bom? O Khan Academy tem aulas muito legais de matemática e exercícios. E aqui nesse link você vai encontrar videoaulas e exercícios da regra do produto, regra da cadeia, demonstração da regra da cadeia, que não importa pra gente, regra do quociente, uma revisãozinha, derivada de funções racionais. Estudem por aqui que eu acho que vai fazer muito bem para vocês. Ok? Grande abraço!